Olá, universo condominial! Hoje, mais uma vez, Voz Condominial está aqui, o canal que tem como objetivo, tem a missão de levar tranquilidade, conhecimento, diálogo para você que vive neste universo condominial. Hoje nós temos um assunto de extrema importância com uma pessoa extremamente capacitada para falar com você sobre cobrança condominial. Eu sou o Dr. Sabino e hoje darei voz à advogada Maria Helena Gomes. Maria Helena, seja bem-vinda. Obrigada, boa noite a todos que nos assistem aí por esse canal. Obrigado por estar aqui. Vamos ao assunto que gera bastante dúvidas, doutora Maria Helena. A respeito, primeiro vamos desmistificar a ideia de que é difícil receber taxas condominiais. O que você tem sobre isso? Porque assim, a gente percebe, né, que em alguns condomínios os síndicos trazem para a gente que é muito difícil receber, que as pessoas querem ali determinado desconto porque está devendo, quer contar uma história triste. Você provavelmente deve ouvir muitas histórias tristes a respeito desse trabalho que você faz, que é fazer as cobranças para que o condomínio consiga cumprir com as suas obrigações contratuais, por exemplo. O que você diz sobre isso? Bom, é um assunto delicado mesmo e eu recebo várias histórias tristes todos os dias. São muitas, eu até brinco com alguns, eu falo, bom, você contou a sua, agora deixe que eu conte a minha história triste, né? Porque todo mundo tem uma história triste. E quando se trata de taxa condominial, o que acontece? As pessoas elas acabam deixando para lá. Eu pago outras contas e a taxa condominial fica ali, digamos, no final do sorteio. Ela sorteia as mais caras, as mais difíceis e a taxa fica para o final. Essa questão de ser mais difícil ou ser mais fácil, eu acho que se torna muito complicado quando é um síndico morador, porque as pessoas têm um acesso muito fácil a ele. Então, talvez com ele ali, por estar no dia a dia, ali, cara a cara com o síndico, ela tenta negociar isso com o síndico, um desconto, uma carência maior. Tem gente que chega a me pedir para pagar em 48 vezes o débito, e muitas vezes ela vai até o síndico antes de vir até mim. Por quê? Porque o síndico está ali fácil. Agora, quando é um síndico profissional, isso fica um pouco mais dificultoso para ela, porque ela não tem aquela relação próxima com o síndico, ele não é o vizinho, ele não está ali no prédio todo dia. Mas assim, a gente tem que fazer um trabalho muito bem feito, é ligação todo dia, é conversa sempre, eu brinco que eu tenho já os devedores ali de carteirinha, né? Que eles me pagam meus honorários todos os meses, porque todos os meses eles atrasam. Mas tem aqueles que atrasam 10, aí pagam, aí o síndico já fica mais assim, aí eles começam a atrasar de novo. Então, assim, é um trabalho difícil, mas assim, com aquela persistência, e eu aprendi com o tempo que eu não posso deixar a pessoa contar a história toda dela. Então a gente já corta no meio da história e fala, sinto muito, mas seu vizinho está pagando o seu condomínio, então vamos acertar a sua conta. Perfeito, doutora. Eu vejo que, infelizmente, quando o morador, o condômino devedor, talvez ele confunda um pouco sobre essa questão de o que é dele e o que é do vizinho. E, infelizmente, a gente conhece que condomínio ele só muda de endereço. As pessoas esquecem que aquele valor, que independente de qual seja, ou muito ou pouco, porque o muito ou pouco ele é muito relativo, depende de cada um, mas aquele dinheiro ele tem um compromisso assumido pelo síndico, que é receber a totalidade para poder cumprir com as obrigações contratuais. Estou correto?
Corretíssimo. Eu costumo falar, né, para alguns devedores que me procuram, alguns devedores aí das taxas, que para ele é muito fácil chegar e ter um porteiro que abre o portão dele, ele chegar, a grama estar cortada, o condomínio está tudo limpinho, mas quem fez isso? Quem pagou por esse serviço? Porque se ele é devedor, alguém está pagando. Porque o condomínio ele não tem renda, ele não tem uma forma de auferir renda a não ser o rateio das despesas. Então ele precisa arcar com o compromisso dele, porque se ele deixa de arcar, todos os demais estão arcando pela parte dele. Em muitos condomínios, por exemplo, né, a água vem junto com o boleto do condomínio. Então, se ele deixa de pagar a água, um outro que também está passando por dificuldade está pagando a água que ele está usando, está pagando a energia que mantém ali a entrada e a saída dele. Então, ele precisa ter essa consciência. É o famoso ditado que a gente vê no segmento condominial: os adimplentes acabam pagando pelos inadimplentes. É bem isso. E falando dessa inadimplência, é criado um histórico de o inadimplente, que foi o que você falou, já é habitual deixar de pagar e pagar os seus honorários, por exemplo, que você falou, ou tem pessoas que realmente, uma vez passando por situação difícil, cria-se um histórico. Pelo que eu entendo, cada unidade ela cria um histórico à medida do tempo em que faz a contratação do seu escritório, e você observa que aquele que nunca te deu um problema, ele passa a ter, ou seja, é um termômetro para você medir que aquela unidade, ela de fato está passando por algum momento difícil, mas que ela não se nega em fazer um acordo. As tratativas de acordo, como que se mensura isso? Sim, a gente acaba criando, sim, um termômetro. Eu tenho alguns moradores de alguns condomínios que eu até brinco que eu me tornei amiga deles, porque eles já me ligam e falam: "Fica com Deus, doutora. Tudo bem, doutora? Olha, sou eu, fulano". Porque, assim, eu já conheço a pessoa. Ela me liga, a gente já se conhece, porque elas me procuram tantas vezes, em tantos meses, né, seguidos, que você acaba fazendo ali uma certa amizade com a pessoa. Você acaba já não sendo mais a cobradora, ela já sabe daquele compromisso, ela já te liga como se você fosse amiga dela te pedindo um boleto atrasado. Mas também tem muitos que a gente consegue notar ali e fala assim: olha, essa unidade aqui não é uma unidade que costuma atrasar, porque já conhece, você vai pegando ali aquela experiência, você já conhece quais são as unidades. E como assim, eu gosto de acompanhar as cobranças todos os meses, pegar a lista, olhar, eu não delego isso, eu delego assim, a parte burocrática do negócio eu delego, mas essa parte assim eu analiso uma a uma. Então, se o síndico me pede um relatório, eu sei já falar para ele: olha, tal unidade está acontecendo isso, tal unidade está assim, essa paga todo mês, essa atrasa 2 meses, mas no terceiro ela vem e ela quita tudo. Então a gente já sabe como ela funciona. Então eu consigo ter sim esse termômetro que eu já vou acionando, assim, olha, essa unidade aqui. Em alguns casos eu até converso com a pessoa e falo: olha, você nunca atrasou, você está atrasando agora, vamos fazer assim, eu não vou cobrar meus honorários e você coloca em dia. Né? E assim acontece, para a pessoa conseguir se moldar ali no trâmite do condomínio, no ritmo do condomínio, para não trazer grandes problemas. Se a pessoa se nega, eu não fui para a assembleia, eu não aprovei essa taxa, logo eu não vou pagar. Ela pode dizer, ela pode alegar isso e realmente não querer pagar a sua taxa condominial? Não, ele não pode. A partir do momento que foi aprovado em assembleia, a assembleia faz lei perante os condôminos. Então ele tem que assumir aquilo ali. Né? Ele pode reclamar, pode bater o pé, e mesmo que ele tivesse ido até a assembleia, mas tivesse sido o voto vencido, ele pagaria. Um outro detalhe que é importante àqueles que nos ouvem é sobre: existe a possibilidade da pessoa, se ela não pode ir para a assembleia para que a opinião dela seja válida, seja exposta ou seja ouvida, ela pode nomear alguém para ir na assembleia no lugar dela, correto? Correto. Ela pode dar uma procuração
para uma pessoa que seja moradora ou não, qualquer pessoa pode representá-la ali naquele momento. Tem que atentar só à convenção, né, para ver se ela tem alguma restrição, que algumas restringe, por exemplo, um procurador que faça parte do conselho, que seja o síndico, então só se atentar a isso, mas ela pode passar uma procuração. Ou seja, se não existe nenhuma proibição pela convenção do condomínio ao qual ela mora, e que, aliás, é importante a gente ressaltar que cada condomínio ele é único e cada convenção também ela é única. Não é porque aplica num condomínio vizinho que vai aplicar para o seu condomínio, correto? Corretíssimo. Pausa aí para a gente agradecer a nossa patrocinadora oficial, a administradora Sabino Condomínios, uma empresa que está há 17 anos no mercado no Vale do Paraíba, Litoral Norte, e é uma empresa que tem os maiores índices de satisfação do cliente em relação à prestação de serviço. Muito obrigado à administradora Sabino Condomínios, que através do seu patrocínio podemos oferecer essa entrevista e outras para que a gente consiga levar conhecimento para aqueles que nos assistem. E aqui, doutora Helena, nós temos a pergunta de uma de nossas seguidoras. E a pergunta vem do Maranhão. A nossa ouvinte, a Simone Severino. Ela pergunta: qual a diferença entre cobrança extrajudicial e judicial? Você consegue esclarecer para a gente essa diferenciação? Por que é judicial, o que é extrajudicial? A primeira tratativa com aquele condômino devedor é a extrajudicial, onde a gente faz uma notificação, a gente faz uma ligação, conversa com esse condômino, tenta de todas as formas receber esse valor. Não conseguindo, a gente vai para a forma judicial. O que é a forma judicial? A gente vai entrar com uma ação na justiça, né, ali perante o juízo, para que esse juízo cobre dessa pessoa os valores devidos. Por que para o devedor não é interessante essa ação? Porque ele vai ser praticamente obrigado a pagar da forma que o juiz pedir, ou da forma que o condomínio ali desejar. Fora que, na judicial, ele vai ter as taxas judiciais para pagar. Então, o valor dele acaba aumentando muito, porque aumenta os honorários e aumentam as custas processuais. Uma outra questão que a gente sempre ouve falar sobre a possibilidade de negativar o nome do devedor. Isso deve estar previsto em convenção ou não? Qual o seu entendimento em relação a isso? Porque a gente percebe que o Código Civil, a forma de cobrar, ela sofre algumas mudanças que é importantíssimo. A gente sabe que ali, em determinado momento, o devedor, antes, o processo ele era mais demorado, vamos dizer assim, porque existia ali o famoso processo de conhecimento, de identificar quem era o devedor. A partir de um certo tempo, que não me recordo, o título passou a ser um título executivo, então ficou mais fácil essa cobrança. Qual o seu entendimento sobre isso? Vale a pena negativar? Existe o risco de negativar? Tem que estar previsto isso em convenção, em assembleia, a aprovar, a negativar o nome do devedor de condomínio? Qual a sua visão sobre isso? Eu sempre aconselho os síndicos a aprovarem em assembleia essa questão da negativação. Mas é uma questão que, assim, ao meu ver, não é interessante para o condomínio, porque é só uma protelação ali da cobrança. Você tem ali um custo para fazer essa negativação, aumenta o custo de quem vai pagar, se ele já está ali com dificuldade para pagar o condomínio, aí pagar as custas cartorárias, aí ele acaba deixando. E quando a pessoa chega a dever condomínio, muitas vezes ela já está com o nome negativado, porque ela já vem devendo outras contas. Então, tenta um acordo extrajudicial, não conseguiu, a melhor forma é judicializar. Não, eu não vejo assim muito êxito na negativação por conta de taxa condominial. Uma outra questão
que é importante a gente saber, e vejo aí uma outra pergunta extremamente relevante, é sobre os acordos. Eu fiz um acordo, eu posso romper esse acordo? Como que funciona essa questão de acordos? Os acordos, cada condomínio tem o seu perfil. Tem condomínios que estipulam ali, olha, os acordos aqui só podem ser feitos em até 3 parcelas. Os acordos aqui só podem ser feitos até 10 parcelas. Então, cada condomínio ele vai adotar o seu perfil. Alguns aprovam em assembleia, outros não, mas assim, eles vão criando esse perfil. A pessoa, quando começa, ela faz um acordo, ela quebra, automaticamente isso já poderia ser levado para ação judicial. Mas muitos me procuram e falam: não, eu quero refazer esse acordo, eu quero mudar a forma de parcelamento. Faço uma tentativa. Mas começou a pedir duas, esse mesmo devedor vem, pede uma, pede duas, pede três para refazer, pode parar, porque ele não vai conseguir cumprir o compromisso dele. Aí é melhor já dar por encerrado esse acordo e já ingressar com uma ação judicial. E as ações judiciais, há alguns anos atrás falava-se muito da morosidade. Hoje ainda continua sendo moroso? Como que está essa rapidez judicial? E uma outra pergunta, vou juntar uma outra. Como que eu consigo penhorar o apartamento? É possível penhorar o apartamento? E por que que eu posso penhorar o apartamento ou a casa de um devedor de taxa de condomínio? Anteriormente, era muito mais moroso, porque a gente precisava primeiro entrar com o processo de conhecimento, aí tinha a prolação da sentença, essa sentença se transformava em um título executivo. Esse título eu daria entrada em um outro processo, que seria o processo de execução. Aí ia começar o processo mesmo ali para cobrar o devedor. Hoje não, hoje o condomínio ele já se enquadra nas cobranças de execução de título extrajudicial. Então, eu tenho ali o boleto, eu tenho o morador ali do condomínio, o proprietário da unidade, eu já posso cobrar direto, eu já entro direto com essa execução. Então, quando esse devedor ele é citado nesse processo, a citação dele já é no sentido pague em 3 dias ou indique um bem à penhora. Ele não tem mais muito ali que protestar. O que cabe a ele é entrar com uma ação de embargos aí da execução. E essa penhora como que se determina o valor para penhorar um bem cuja origem é uma taxa de condomínio? Como que o juiz menciona? Se eu tenho um apartamento que custa 200 mil, qual o valor estimado que eu tenho que dever de taxa de condomínio para conseguir uma penhora? Existe uma regra sobre isso ou não? Não existe uma regra, porque o que acontece? O condomínio, o apartamento ou o bem imóvel, seja um apartamento ou uma casa, ele é o responsável pela dívida do condomínio. A dívida de condomínio, ele não é do CPF da pessoa, ele não é daquele indivíduo proprietário. Aquela dívida é do imóvel. Então, não tem uma regra, não tem um valor mínimo. Cada juiz determina, né, ali a tua forma de julgar. Mas eu já vi penhoras de imóveis por uma dívida de R$ 4.000. Por quê? O imóvel ele tem que pagar a dívida dele. Se o proprietário ali não pagou, se o proprietário não cuidou por esse pagamento, o imóvel ele tem que se pagar. Síndico, você que está nos ouvindo, então, guarde isso em mente. O valor da dívida, ela não precisa ser tão significativa para fazer a penhora do bem. Uma outra pergunta, doutora, em relação, o síndico ele tem um prazo para fazer a cobrança dessas taxas condominiais ou corre risco de prescrição? Como que funciona A isso? prescrição é de 5 anos. Se o síndico deixou de cobrar essa taxa por 5 anos, essa taxa prescreve, mas assim, ela prescreve para cobrança judicial. Essa dívida permanece com o condomínio. E ele não pode mais ir lá na justiça e cobrar, mas ele pode manter isso no cadastro. Se um dia esse devedor ele quiser vender esse imóvel, precisar de uma certidão negativa, ele vai ter que quitar esse débito, porque esse débito é dele, é da unidade dele. Olha que preciosidade nessa entrevista. Então, por mais que a dívida esteja prescrita, não deve se tirar dos arquivos ou da inadimplência do condomínio, que em determinado momento é possível sim fazer o recebimento.
Importante, síndicos. Então, assim, infelizmente, a gente ouve muito no mercado condominial de algumas dívidas que foram prescritas. Muitas vezes é o síndico que nem tem esse conhecimento. Por isso a importância de você, síndico, independente se você é síndico somente do seu condomínio, é síndico externo, os ditos síndicos profissionais, fiquem atentos, tenham uma assessoria jurídica, um escritório que faça muito bem a cobrança, porque, detalhe, doutora, se o síndico deixa por inércia da própria gestão condominial, o síndico deixa de cobrar, o que os moradores podem cobrar esse síndico? Podem cobrar esse síndico, eles podem responsabilizar esse síndico por essa inércia. Ele é responsável. Então, síndicos, cuidado com essa responsabilidade que muitas vezes você não conhece. Bom, pessoal, estamos aqui nessa entrevista, nesse bate-papo muito gostoso, mas a entrevista ela está chegando ao final. Agradeço, doutora Helena, por estar aqui com a gente, por se dispor a vir compartilhar o seu tempo, o seu conhecimento, que muito agregou a essa entrevista. Para aqueles que estão nos ouvindo, como que conseguem chegar até o escritório especializado da doutora Maria Helena, que é especialista na área de cobrança? Como que faz, doutora? Meu WhatsApp, 12 99623 7679. E aqui chegamos ao final de mais esta entrevista extremamente preciosa. Você que gostou desse vídeo, gostou dessa entrevista, se inscreva no nosso canal, no canal Voz Condominial, ative o sininho, você estará recebendo novidades que estão por vir nas próximas entrevistas. Divulgue para as pessoas que você conhece que este material seja interessante. É um material gratuito, uma preciosidade que você pode visitar os nossos canais e ter lá todas essas informações. Deixe aí o seu comentário, faça as perguntas, independente do tipo de pergunta, desde que seja o segmento condominial, eu tenho certeza que em um determinado dia teremos aqui um profissional para responder a sua pergunta, porque o objetivo nosso aqui é dar voz a todos aqueles, principalmente do segmento condominial. A sua voz tem valor. A sua voz pode fazer a diferença. Voz Condominial, se liga neste canal.